Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Eu acho muito engraçado porque eu gosto dessa expressão, a expressão que mostra que o jovem ele é protagonista, que o jovem tem a oportunidade de participar, de interagir com a gente. Mas eu sempre lembro, e já lembrei isso algumas vezes aqui no programa, que tem gente que me procura, me encontra e fala assim: eu gosto tanto daquele programa Fala Jovem. Olha só, o nome do programa é Os Dias da Minha Mocidade, tá certo? Mas você, jovem, de todas as idades que está nos assistindo, você tem aqui lugar de fala, sim. É só você ir lá nos comentários e colocar, dizer o que você acha, fazer uma pergunta, falar de onde você é, contar uma bênção que você recebeu, falar sobre esse programa, o que ele foi, o que ele significou para você. É muito interessante isso, inclusive para que esse conteúdo seja oferecido para mais gente aqui pela plataforma do YouTube, para você, claro, que está nos assistindo pelo YouTube. Então você já sabe que tem que curtir, tem que comentar, tem que compartilhar, tem que fazer a sua parte, participando dessa festa que é esse programa transmitido para você. E eu quero ainda alertar para uma coisa. O tema de hoje, que daqui a pouquinho você vai saber qual que é, o tema de hoje é muito interessante. E na semana passada, nós trouxemos aqui a primeira edição desse tema. A gente sempre faz um programa com 2 edições e você que não assistiu, você não sabe o que você perdeu. Então, terminando de assistir o de hoje, você pode ali dentro do YouTube, seja nas playlists ou na própria lupa do canal, para quem está assistindo pelo computador, você coloca ou a data, né, do último programa ou também o nome. Aparece a lista de programas, a playlist dos Dias da Minha Mocidade, e você ali vai acessar o programa da semana passada. Não pode deixar de assistir, ficou muito bom, tá? Então tá feita aí a recomendação, vamos para o programa de hoje. Tá aqui o grupo de jovens que está aqui presente, né? Como eu gosto sempre de dizer, belíssimos jovens, que estão conosco sempre. Uma bênção, uma alegria receber aqui. E o jovem pastor, Marcelo Ferreira. Marcelo, paz, Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos os jovens que estão aqui, os que estão conosco, irmãos também. A paz do Senhor, é uma alegria estarmos juntos. Muito bem. Minha colega Raíssa, paz do Senhor, estava com saudade de você. Pois é, pastor, voltei. A paz do Senhor. Aliás, vou interromper aqui você para dizer o seguinte, gente, Raíssa tá para casar, é isso aí. Vamos orar pelo casamento da Raíssa. Tava esperando esse momento chegar. Não, a gente não deixa passar. A Karina chegou, agora é minha vez. Chegou a vez da Karina, agora a vez da Raíssa. É isso aí. Amém. Jovem que participa desse programa casa. Casa, Então já é sabe como é que é o negócio. Raíssa, toca o barco. Amém. Paz do Senhor, pastor Josias, ao pastor Marcelo, paz do Senhor. Aos jovens que estão aqui, sejam muito bem-vindos, voltem sempre para este programa. E nós estamos no segundo episódio, como já foi dito pelo pastor Josias, as tentações de Jesus. Eu queria perguntar, pastor Marcelo, por que Jesus foi tentado após o seu batismo? Olha, o que a palavra está nos ensinando aí é que sempre depois de uma grande bênção vai vir a tentação. Se você olhar o batismo de Jesus, foi algo muito especial. Ele é batizado por João Batista. Assim que ele sai da água, ele fez uma oração. E o texto fala assim: e orando ele, o céu se abriu. E veio uma voz do céu. Foi um momento glorioso. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Acabou ali, a tentação chegou. Então esse é o ensino que tem que ficar para todos nós, né, Josias? Nós oramos muito às vezes e jejuamos muito para receber uma bênção. Mas depois que a bênção veio, aquilo se concretizou, você foi usado, você conquistou algo, você chegou lá, ore o dobro depois, porque a tentação vem depois. Justamente para estragar tudo, para desfazer tudo que o Senhor fez, para anular tudo que o Senhor fez, para roubar a sua alegria. Então, até um dado interessante, Josias, né, os jovens, sobre os alpinistas. A maioria dos alpinistas morrem na descida do monte, não é na subida. Raramente morrem na subida, porque na subida eles estão muito focados, eles têm um objetivo, eles estão concentrados, é o sonho deles, eles se planejaram anos para chegar. Geralmente, os alpinistas, quando morrem, é na descida, porque ele já alcançou o objetivo dele, ele já se realizou ali. Aí ele relaxa um pouco mais, ele descuida um pouco mais. E aí é onde tem os acidentes. Então, muito comum as quedas no mundo espiritual se depois de cumprimento de grandes profecias, de grandes bênçãos alcançadas. Você orou tanto, orou às vezes anos por aquilo, aí você dá uma... E aí que vai entrar a dificuldade.
Então, orar por ser usado é uma bênção, mas depois de ser usado, ora muito para você vencer a tentação, resistir à tentação e não anular tudo que foi feito pelo Senhor. Acho que seria essa a resposta. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse contexto. Obviamente que buscando agregar aqui uma informação, porque quando a gente vê uma das primeiras experiências do crente, na medida em que ele conhece o Senhor, que ele vive o ato da salvação, que ele abre o coração, que ele começa a dar os primeiros passos, é exatamente o batismo. Isso é verdade. Você falou sobre o batismo de Jesus. Isso é importante. Nesse contexto, você tem o neófito, o novo convertido, vivendo uma experiência como a que Jesus viveu do batismo. É importante que esta pessoa ela esteja consciente disso. O pastor ele precisa estar atento a conscientizá-la disso que você está falando? Eu acho que sim. Acho que os pastores, como é um programa de jovens, os próprios jovens, aqueles que trabalham com jovens, que muito assistem esse programa, a pessoa acabou de batizar, observe que há pessoas que batizaram e dá um mês e desaparecem. Foi a tentação que veio e não aguentou. Você vê, mas como, cara? Um batismo maravilhoso, tá um novo convertido assim, transbordando. É porque a luta vem depois. É nesse assunto, mas saindo um pouco ainda. Veja que interessante, né, Josias? Como é que a tentação vai se elevando. Ele primeiro ofereceu pão. Aí Jesus recusou. Aí o que ele fez? Ficou lá no pináculo do templo. Eu vi alguma vez, estou falando de 70 metros, que você colocou lá em cima. Lá em cima. Veja como é que o adversário gosta de mexer com o ego, com a vaidade do homem. Jesus resistiu. O que ele fez? No alto monte. Não era um monte qualquer, é em um alto monte. O adversário, para te derrubar, ele te põe o mais alto que ele vai colocar. Mais alto. Ele sabe negociar. Você não quer só um pão, não? Pode colocar um lugar alto no templo, ou seja, um lugar alto dentro da igreja. Te dá um cargo, uma função, te usa, te põe lá em cima. Mas você resistiu. A gente põe lá em cima nas coisas materiais, coisas desse mundo. Ele sabe mexer com o ego. Ele sabe mexer com a vaidade. Mas por mais alto que ele colocava Jesus, Jesus sempre resistia. Porque não existe nada mais alto. Não existe nada mais alto do que estar na presença do Senhor, né? Nossos sentimentos precisam estar sempre guardados no Senhor. Amém. Eu sempre dizia para as pessoas que iam batizar, pessoal, se prepara que você está assinando um tratado de guerra com o aniversário. O batismo ele é o resultado de uma decisão pessoal, de uma escolha pessoal, mas as bênçãos são maravilhosas, muito maiores do que as lutas, mas as lutas vêm. Eu acho que os jovens têm que estar atentos muito. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo que nossos olhos não veem. A Bíblia fala sobre isso, né? Os ares celestiais em Cristo Jesus. É um mundo espiritual que está povoado. Paulo chega a dizer o seguinte: nós temos que atentar mais para as coisas que nós não vemos do que para as coisas que nós vemos. Porque as que nós vemos são físicas, são passageiras, as que nós não vemos são espirituais, são eternas. Muita coisa acontece no mundo físico, né, Josias? Reflexo do mundo espiritual. No mundo físico está acontecendo muita coisa, reflexo deste mundo. Então é preciso ter essa consciência, porque a tentação muitas vezes se dá nesse sentido. A própria tentação de Jesus, não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso, mas você vê que ele teve um cunho muito espiritual, porque ele estava no deserto e foi transportado para o templo. Está entendendo o que eu quero dizer? Depois foi transportado para o... Ou seja, tudo dá a entender aqui que é algo altamente espiritual, que até mesmo fugiu do mundo físico e se deu no mundo espiritual, e que Jesus foi vencedor, que resistiu para abrir esse caminho para nós, né? Amém. Amém. Vamos seguir aqui no estúdio. Nós estamos, pastor Josias, com os jovens que é da Serra e de Vitória, que é aqui do estado do Espírito Santo. Eles vão se apresentar e cada um vai fazer a sua devida pergunta. Pode começar, meu irmão. Pode ser o pastor Josias, pode ser o pastor Marcelo, os irmãos que nos assistem. Meu nome é Gabriel, eu na Igreja de Resistência 1, aqui em Vitória, no Ministério do pastor Josias Santos. É a pergunta, pastor Marcelo, sobre a primeira tentação que o Senhor Jesus sofreu. Qual o significado espiritual da proposta de transformar as pedras em pão? Então, ali está uma característica
do tentador e da tentação, que é ir no seu ponto fraco. Jesus estava 40 dias sem comer. Assim que ele entregou o jejum, diz a Bíblia, ele teve fome. Então ele estava muito tempo sem se alimentar. Então onde o tentador foi? No ponto fraco dele. Então isso é uma coisa que nós temos que entender. Ele vai sempre te atacar no seu ponto fraco. Você é uma pessoa carente, ele vai te dar uma pessoa certinha para suprir sua carência. Você é uma pessoa vaidosa, ele vai te dar uma pessoa para te elogiar demais. Ou seja, por isso que o crente ele tem que conhecer as suas próprias fraquezas. O homem que não conhece as suas próprias fraquezas é um perigo. O que a Bíblia fala? Examine o homem a si mesmo. Você deve se examinar. Onde é que está a minha fraqueza? Porque em conhecê-las é onde você vai buscar. Agora, você buscando ao Senhor, você fala assim, da fraqueza, o Senhor tira a força. Então, qual é a pergunta que você faz na hora dessa, jovem? Ter fome é pecado? Não, não é pecado. Não é verdade? Você tem fome de quê? Não, eu tenho fome de prosperar na vida. Eu tenho fome acadêmica, de conhecimento, do lado intelectual. Fome não é pecado. Querer conhecer não é pecado. Entendeu? Agora, esse é o seu ponto, ele vai agir. Ele vai agir na sua fome. Para te dar aquilo, mas ele vai querer te dar sem o Senhor. Ele vai querer te dar de uma forma que você tem que negar a sua fé. E aí é que você não pode negociar. Você não pode negociar, você não pode aceitar nenhuma proposta dele. O que o Senhor quer dizer é o seguinte, quando eu estarei com o tentador, eu não negocio contigo. Jesus tinha poder para transformar pão em pedra? Tinha. Mas ele não seguiu, contigo eu não negocio. Porque quem ia suprir a fome dele era o próprio Senhor, né? É interessante que Jesus, ele usou a palavra sempre. Então, quem está cheio do Espírito Santo, quem conhece a palavra, quem é hábil, como a palavra nos ensina, né? Aquele que tem a palavra no seu coração, ele tem uma arma para dizer não. É verdade, é verdade. Vamos seguir? Vamos seguir. Pode se apresentar, irmão. A paz do Senhor, pastores e a todos que nos assistem. Eu me chamo Clara, sou da igreja de Jacarepium, do ministério do pastor Ricardo Bravin. E a minha pergunta é sobre a segunda tentação. Aconteceu no pináculo do templo em Jerusalém. Tem algum significado ou ensinamento desse fato? Isso deixa ser impressionante, porque se você imaginar o raciocínio, ele jamais faria isso. Quer dizer, ele queria tentar o Senhor Jesus. O que ele fez? Ele levou o Senhor para o templo, é a casa do Senhor. Ele o colocou num lugar alto. Quer dizer, é o último lugar que você acha que você vai ser tentado, que é dentro da igreja, que é dentro do templo. Olha a artimanha da coisa. Quer dizer, a igreja, ela é uma fortaleza contra o pecado. Hoje a única instituição no mundo que ainda resiste ao pecado é a igreja, não há outra mais. Mas isso tem que deixar claro aqui, como é um programa para jovens, que muitas vezes a tentação pode acontecer dentro da igreja. Olha só como o texto é muito interessante. Assim, e levou para o pináculo do templo, para a cidade santa. Olha que coisa, né? Então leva para dentro de Jerusalém, um ambiente totalmente do Senhor. Para dentro de Jerusalém e para o templo que o Senhor mandou, no lugar que o Senhor escolheu para ser adorado. Mas você está dentro da igreja, você não está imune a tentações. Olha que interessante. Está no livro de Jó. E os filhos de Deus se reunindo diante dele, veio no meio dele Satanás. E isso não foi na terra, foi no céu. No céu. Os filhos de Deus se reuniram e ele estava no meio. Entre os 12 apóstolos, tinha o que Jesus chamou um filho do diabo. Então, você está dentro da igreja, eu estou falando agora que a igreja visível, né? A igreja como instituição. A igreja fiel, não, que essa igreja é invisível e só tem fiéis e salvas. A igreja visível, a instituição, você pode ter sim, dentro do templo, e usar alguém. Então, por isso o conselho de jovens, do Senhor para os jovens sempre vai ser esse, eu creio, né, Josias? Tenha amigos espirituais. Ande com pessoas consagradas ao Senhor. Seja amigo de quem é amigo de Jesus. Porque o fato de estar na igreja não impede de que haja uma queda. E um detalhe, José, se me permitir,
que eu me lembrei aqui agora, Claro. dessa tentação, né, do templo. Veja como uma coisa, como é astuta a palavra, porque ele cita a palavra. Quando ele colocou Jesus lá em cima, no pináculo do templo, o que ele citou o Salmo 91? Porque está escrito acerca de ti, que ele dará ordem aos seus anjos, para que tu não tropeces em uma pedra. Ele sabe usar a palavra para te tentar. Por isso que aquela expressão que alguns falam, né, que o tentador foi um dos primeiros teólogos que existiu, né? Porque ele tem a teologia da heresia. Agora, por que ele vai falando o texto e ele para? Você sabe qual era o próximo versículo quando ele parou a leitura? Olha como é que a coisa é interessante. Porque darás ordem aos teus anjos, porque dará ordem aos seus anjos a respeito de ti, para te guardarem, para que não tropece na pedra. Para. O próximo versículo é assim: e ele pisará a serpente. Esse ele não quis ler, porque não interessa. Entendeu? Mas Jesus, quando voltar, vai ler. Jesus vai continuar aquela leitura no dia do juízo. Ele vai abrir no mesmo lugar e vai continuar a leitura e vai ler. Porque aquela palavra vai se cumprir. Então, isso mostra como nós temos que ter muito o fato de estar dentro da igreja, mas também tem que estar em vigilância. Tem que estar no clamor para que o Senhor possa estar nos guardando, né? Amém. Marcelo, esse programa ele tem participação de irmãos de vários lugares do Brasil e nós vamos ter uma participação agora de São Luís do Maranhão. É da nossa irmã jovem Maria Luísa Carvalho, que vai fazer uma pergunta muito interessante. Então, Maria Luísa Carvalho, de São Luís do Maranhão, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Maria Luísa, sou aqui da igreja do Bequimão, em São Luís do Maranhão. E a minha pergunta é: qual foi a ação dos anjos na tentação do Senhor Jesus? Amém, Maria Luísa, obrigado por sua participação. Forte abraço para os nossos irmãos aí de São Luís do Maranhão. Já tive a oportunidade de estar com os irmãos aí. Foi uma alegria, uma cidade belíssima aí do nosso país. Marcelo, a pergunta da Maria Luísa é interessante porque ela pergunta sobre a ação dos anjos na tentação de Jesus. Qual foi essa ação? Então, o que a palavra fala é que assim que encerrou a tentação, os anjos de Deus apareceram e o fortaleceram. Tem duas versões, um fala assim, eles se viram, e outra fala assim, que eu até gosto mais, que eu acho que fica mais claro, que é o sentido do original também, as duas são. E vieram os anjos e o fortaleceram. Aí eu queria fazer um paralelo, Josias, do Getsemane com a tentação, que são momentos diferentes. A tentação é sofrimento. Eu até falamos sobre isso no primeiro programa, né? A diferença da tentação e da provação. Uma você é colocado, outra você entra. Então, no Getsemane, fala assim, e os anjos apareceram e o consolaram, porque era sofrimento, é prova. Na tentação, fala assim, e os anjos apareceram e o fortaleceram. Não é maravilhoso? Quer dizer, os anjos estão o tempo todo, pela ordem do Senhor, cuidando de nós. Eles participam do dia a dia da igreja porque eles são espíritos ministradores para servir os que vão herdar a salvação. Então, só em pensar deve ser maravilhoso, porque a Bíblia não revela o diálogo, mas imagina Jesus no Getsemane, suou sangue, sentindo a angústia da morte, pediu até para o Senhor passar o cálice, o Senhor não passou, aí o anjo aparece e começa a consolar. O que se há de pensar é o que os anjos falavam para ele. O que esses anjos falaram? Senhor, olha, eu não posso, ninguém sabe, mas alguma coisa muito maravilhosa, Senhor, vai valer a pena, milhões você salva, eu não sei o que falou, mas os anjos começaram a conversar. Então, na prova, os anjos são enviados para nos consolar. Agora, na tentação, os anjos são enviados para nos fortalecer. O Senhor nos fortalece para você suportar a tentação, fortalece para você continuar a caminhada. Então, todas as vezes, olha que interessante, toda vez que você vencer a tentação, você sai mais forte. Porque os anjos apareceram depois e o fortaleceram.
toda vez que você vencer uma tentação, você vai sair mais forte. Que os anjos vão vir te fortalecer. E não sei se é o caso, Josias, eu estou falando muito de provação e tentação. Qual é o fim de cada uma? O fim da provação é vitória do fiel, né? Estou falando de fiel. O fim da provação do fiel é vitória. Agora, o fim da tentação depende. Se você for fiel, você vai sair mais forte. E se você falhou, arrependimento. Arrependimento. Se arrepender, chorar, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Glória a Deus. 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor levantará. Amém. Glória a Jesus. Amém. Agora nós vamos para a última pergunta aqui do estúdio. Pode fazer. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Marcelo, jovens. A pergunta é em relação à terceira tentação que o Senhor Jesus sofreu. Porque o inimigo, ele tentou o Senhor Jesus, sendo que ele já sabia quem era o Senhor Jesus, e se o objetivo dele, na verdade, era usurpar todo aquele domínio e também a adoração de Deus. Eu acho que ela está se referindo à terceira tentação, não é isso? Então, ele levou no cume do monte, mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Então vamos falar aqui, poder e glória. Poder e glória. E ele falou assim, ó, eu vou te dar isso aqui tudo, se você me adorar. A pergunta é muito interessante, porque esse sempre foi o desejo do adversário, ter o mundo para ele, ter o lugar de Deus. Ele parece no texto, e na proposta dele, melhor dizendo, que ele está abrindo mão disso. Olha, eu estou abrindo mão do que eu quero, estou te dando tudo. Ali tinha uma cilada, na verdade. Ali tinha uma cilada, ali tinha uma astúcia ali. Por quê? O que ele queria evitar? O que ele queria evitar é a cruz. Entendeu? Ele queria evitar o sangue de Jesus. Porque a nossa vitória está no sangue de Jesus. Né? No sangue de Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Jesus iria receber todos os reinos do mundo e a glória, porque ele vai reinar no milênio. O projeto já está feito. Ele vai descer em Jerusalém, no Monte dos Oliveiras, ele vai reinar por 1000 anos. E todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Qual era a proposta dele, Josias? Você pode ter tudo, você tem que morrer. Você pode ter a glória de todos os reinos. Começa agora o milênio. Você tem que morrer. Ele não queria o sangue. Ele não quer o sangue do Cordeiro. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. A vitória é Amém. nossa pelo sangue de Jesus. Mas Jesus, discernimento não faltava, né? O caminho mais curto é perigoso. Às vezes você vai receber... Jesus teria e vai ter todas as nações e todas agora dos reinos do mundo, no milênio. Mas ia passar pela cruz, ia ter ressurreição, ia ter as bodas do Cordeiro, grande tribulação. Mas cuidado, porque o adversário ele é especialista em encurtar caminho, em te dar mais rápido. Mas o quanto isso vai te custar? Quanto vai custar? Ele estava mentindo, porque ele é o pai da mentira. Porque assim, se você prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Mas se Jesus caísse, ele não dá nada, porque o projeto é adorar o adversário. Se ele adora o adversário, todo o projeto era quebrado, porque já não ia ser mais imaculado, o cordeiro imaculado, sem mancha, porque ele teria adorado o próprio adversário. Isso é um pecado. Então Jesus não seria mais homem sem pecado. Então ele não ia ser mais o cordeiro. Todo o projeto ia ser anulado. E se o Senhor tivesse errado, assim, não vou te dar mais nada. Você perdeu tudo. Na hora que você ajoelhou, você perdeu tudo. Não te dou mais nada. Então, é muito cuidado com isso, porque você deixar o Senhor, que é ajoelhar diante de tudo e se dobrar diante do mundo, pode custar muito caro. Todo o projeto pode ser anulado. Mas por que nós estamos aqui? Porque Jesus foi para a cruz. Amém. Porque o sangue foi derramado. Glória E a igreja venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da sua palavra. Amém. Louvado seja Glória a Deus. Deus, Muito aleluia. bem. A gente está caminhando para o final desse programa
E da mesma maneira que na semana passada, Marcelo, eu comentei com você que a gente tem, os irmãos escrevem, participam nos comentários. Você já participou hoje? Não. O que é isso? Por que não? Vai lá, escreve lá nos comentários, põe a sua mensagem para nós, vai ser uma alegria a gente ler, tá certo? E nós temos aqui uma irmã, Lilian Conrad. Ela escreveu sobre um programa que a gente teve, ensinando jovens a comprar o seu primeiro imóvel. Nós temos essa preocupação de dar aos jovens o conhecimento daquilo que vai ser interessante para a vida, para o futuro dos jovens, que é uma coisa muito importante. E a nossa irmã Lília, ela diz o seguinte: muito bom esse programa com tópicos que ajudam os jovens no crescimento profissional de amadurecimento em negócios. É isso mesmo, o senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. E aqui os jovens vão ter todas as informações importantes para a construção de um futuro, construção da vida familiar, vida espiritual em primeiro lugar, da vida familiar, afetiva, familiar e também da vida profissional. Os jovens terão todo esse suporte aqui através desse programa. Então você, ao assistir, quando você comenta, curte, compartilha, você está fazendo com que outros jovens tenham a oportunidade de conhecer essa experiência maravilhosa que é a experiência da obra do Espírito Santo de Deus, tá certo? Marcelo, a gente está chegando ao final. Quero agradecer muito sua presença. Tá? Você tem cadeira cativa aqui, tá certo? É uma alegria sempre te receber. Paz, Senhor. Josias, a paz do Senhor, sempre bom estar contigo. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, e que Deus vos abençoe. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, ao pastor Marcelo, aos jovens que estão aqui, sejam sempre bem-vindos. E a você, jovem, que está aí nos assistindo, lembre-se que o Senhor, Ele tem algo muito maior para você. E a palavra fala, lá em Tiago, para nós sujeitarmos as nossas vidas a Deus. Porque o inimigo, ele vai fugir de nós quando a gente se sujeita ao Senhor. O inimigo, ele foge de nós. Ou seja, jovens, deixem as tentações, lutem contra as tentações, porque vocês têm o Senhor, vocês têm a palavra, confiem no Senhor. Amém, pastor? Amém. Raíssa, manda um abraço para a equipe de produção. Equipe de produção, é verdade. A equipe de produção, eu, Raíssa, a Estela, o Guilherme e o Daniel estamos aqui neste programa trabalhando para o Senhor e juntamente com os jovens também que formulam as perguntas, né, para o pastor aqui responder. Amém. Os jovens, uma alegria recebê-los, voltem sempre, tá? Para nós é uma satisfação. Esse ambiente da TV Manaim fica mais bonito quando vocês estão aqui. Dá certo? Deus abençoe. Muito bem, gente, a gente está chegando ao final, vocês ouviram a palavra que a Raíssa deu aqui. Aliás, na nossa equipe de produção tem alguns futuros ex-jovens, né? É isso mesmo, vão casar e a gente se alegra quando a gente vê o jovem crescendo espiritualmente, chegando às suas conquistas, alcançando aquilo que Deus separou para eles. Isso é maravilhoso, tá? Tá na TV Manaim? Programação 24 horas? Segura aí, daqui a pouquinho vem um novo conteúdo para você. Tá no YouTube? Curta, comente, compartilhe, você já sabe. E se Deus quiser, na semana que vem, a gente volta com mais um novo programa inédito, Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe, a paz do Senhor.